Salmo 2, e assim diz a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém. Glórias ao Senhor. Que a sua palavra possa ser uma semente frutífera nos nossos corações e que o Senhor possa falar conosco e nos transbordar de graça. Amém. Meus queridos irmãos, provavelmente o livro dos Salmos é o livro mais lido, mais lembrado de toda a Escritura. E não seria diferente, porque aquilo que é musicado sempre vem é muito mais fácil de memorizar. E por mais que os salmos não sirvam para nós hoje de forma literal, como um saltério no sentido estrito, como cantamos hoje, mas não mais como o povo do Senhor usava o saltério como o seu livro de cânticos. E isso fazia com que o povo memorizasse, fazia com que o povo tivesse os salmos na ponta da língua. E mesmo por nós não musicando de forma sistemática os salmos, ainda assim o pouco que cantamos, aquilo que lemos que soa como uma poesia, fica gravado de forma mais simples no nosso coração e na nossa mente. O livro dos Salmos, então, ele começa em uma divisão de 5 livros, e dentre esses 5 livros, então, a maior parte escrita aqui por Davi. E aqui no Salmo 2, nós temos aqui uma disputa manuscritológica, onde muitos autores, muitos comentaristas, vão colocar o Salmo 1 junto com o Salmo 2, como se esses 2 salmos fizessem parte de uma única poesia. Mas para essa noite nós nos atentaremos apenas no capítulo 2. Tanto Justino Martin, Orígenes, Tertuliano, Hilário de Poitiers, todos esses concordam que o Salmo 1 e o Salmo 2 fazem parte de um único texto, e juntos então eles compõem o prefácio de todo o saltério. Martinho Lutero, ele é enfático ao dizer: o segundo salmo é um dos melhores salmos. Amo este salmo com todo o meu coração. Ele golpeia e rompe com valentia entre os reis, príncipes, conselheiros, juízes, etc. Se o que este salmo diz for verdadeiro, as alegações e propósitos dos papistas são mentiras e tolices perfeitas. Se eu fosse como o nosso Senhor Deus e tivesse incumbido o governo ao meu filho conforme ele fez, e estes povos vis fossem tão desobedientes quanto são agora, eu destruiria o mundo em pedaços. Martinho Lutero sendo citado então, fazendo um resumo daquilo que o Salmo 2 vai nos apresentar. E o que temos visto na nossa nação nos últimos tempos, meus irmãos, é um domínio exacerbado, é uma ideia de que as lideranças mundiais, que as lideranças do nosso país se tornaram deuses.
Em várias e várias situações, nós temos nos deparado com os líderes mundiais se colocando em uma posição de criação, em uma posição de destruição, de juízo perpétuo sobre o povo. Juízo esse que é de domínio exclusivo do nosso Deus. Olhamos para a Coreia do Norte, se eu não estiver enganado, que eu sempre troco, a Coreia do Norte que tem o ditador, né? E tem lá o coreanozinho à frente daquele país, e é ele quem decide tudo. O país vive sobre a sua vontade, é ele quem decreta quantos nascerão, é ele quem decreta quem vai morrer, é ele quem decreta o que você vai ouvir. De uma forma muito mais mascarada, temos vivido isso no Brasil. É o Estado quem dita, quem ensina aos nossos filhos. É o Estado quem dita o que nós somos, que quantos gêneros existem sobre a face da terra, uma vez que a Bíblia já nos dá todas essas prerrogativas. Sendo assim, meus irmãos, à luz do Salmo 2, nós aprenderemos que sobre as nações impenitentes intentam contra o Rei soberano. E para isso nós dividimos em 4 partes esse Salmo. E a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3, mostrando aqui a mentalidade das nações, a mentalidade vã das nações. Vejam, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Observe, meus irmãos, que isso aqui está conectado com o que havia sido dito no Salmo 1. Quando então o salmista vai dizer acerca dos ímpios: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, por que eles se enfurecem? Qual o motivo que as nações se rebelam contra a voz do Senhor? Então vem o versículo 2 respondendo: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa mentalidade, meus irmãos, é o que vem regendo o nosso país. Ele então usa aqui a expressão lamal, porque como uma resposta retórica, indicando que isso é uma alternativa totalmente indesejável. E essas autoridades constituídas pelo próprio Deus, conforme vai dizer lá em Daniel no capítulo 2, que Deus é quem estabelece e quem tira reis, e estes reis então colocados sob o governo do povo, então eles se acham e se colocam em lugar de Deus. E o curioso, meus irmãos, principalmente no nosso contexto, quando olhamos para essas autoridades, estes reis, a indignação vem solta aos nossos olhos, quando nós crentes, por exemplo, elegemos pessoas que são desse perfil, quando nós usamos o nosso voto para eleger inimigos do Senhor. Como um crente pode fazer algo assim, meus irmãos? Como nós podemos olhar para a nossa nação e de bom grado colocar alguém que conspira e se levanta contra o Senhor? As consequências estão aí. O Estado querendo dominar sobre os nossos filhos, o Estado querendo dominar sobre a igreja, o Estado chacoteando com as Escrituras Sagradas. E onde estão os crentes eleitores de tal situação? A mentalidade vã dessa liderança, meus irmãos, é dada aqui no versículo 3. Algo totalmente pernicioso. E por que então essa dificuldade? Porque eles vão dizer: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Desde o Antigo Testamento, em todo o seu período monárquico, é visto ali uma resistência grande do povo, seja do povo pagão, seja do povo de Israel, em se estabelecer um rei que não fosse da nação.
em aceitar um rei que ia de encontro com aquilo que eles criam. Como, meus irmãos, nós cristãos colocamos um partido socialista comunista? Como um cristão pode comungar com tal situação? Pecado! É olhar para as Escrituras e ignorar, é aceitar o que essa mentalidade vã do mundo diz. Rompamos os laços. O que significa isso? Peguemos tudo aquilo que nós cremos, peguemos tudo aquilo que a Bíblia diz que é verdade e joguemos fora. E você que votou em algo tão pernicioso, você é conivente com Satanás. Reis e governantes se unem contra o grande eu sou, e para esse dia em que muitos então separam um dia, como se isso não fosse, meus irmãos, algo vergonhoso. O crente devia ter vergonha de escolher um dia do ano para dizer, ele vive, sendo que somos chamados dominicalmente para proclamar a morte e a ressurreição do Senhor, sendo que somos chamados diariamente para glorificar a esse Deus, mas nós nos cedemos a tradições, nós abrimos os nossos corações para todo e qualquer evento de doutrina. Então temos Páscoa, a Páscoa é amor, a Páscoa. O que Cristo prescreve sobre isso, meus irmãos? Quando o governo ímpio se intenta, se levanta e diz, rompamos os laços, meus irmãos, eles querem dizer que tudo isso que a Bíblia diz é uma grande mentira, é algo que nós devemos fechar os nossos olhos. Mas eu consegui Bolsa Família, mas eu consegui ProUni, mas eu consegui isso, eu consegui aquilo, e o que a palavra de Deus diz sobre isso, meus irmãos? Eles renegam aquilo que o Salmo 110 vai dizer, lá nos 3 primeiros versículos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião um cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. E ele também diz, lá em Deuteronômio 17, no versículo 14 e 15, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nelas habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Ah, meus irmãos, sim, é Deus quem coloca, é Deus quem retira os reis, as autoridades, e você serviu de instrumento para o quê? Para juízo da nação? Não há nenhum tipo de conspiração a favor do Salvador. A mesma coisa que acontece com o Senhor Jesus Cristo nas vésperas do seu nascimento, em que o anúncio, que o cumprimento real da promessa estava ali para acontecer. Então Herodes, ele se ira porque a ameaça de um grande rei estava por vir. É assim que os nossos governantes, é assim que a liderança mundial se sente, ameaçada por esse evangelho, ao confrontar as suas corrupções, ao confrontar as suas ideologias perniciosas. A confissão de fé no capítulo 8, na seção 1, diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhes toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido se por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado.
Na época do Antigo Testamento, a unção do rei simbolizava a sua consagração para o serviço e uma autorização para o serviço divino, e uma promessa de revestimento e de poder divino para isso. Aqueles que são eleitos, aqueles que recebem a confiança do povo, deveriam entender que ali é a vontade de Deus se cumprindo, e por isso deveria haver o quê? Temor no coração, a saber que estão a serviço do Deus Todo-Poderoso. O versículo 3, meus irmãos, é um repúdio a toda a vontade do Senhor. É como se o mundo quisesse buscar libertação do próprio Deus. Herman fala assim: os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras de Deus, dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. Em sua arrogância, declaram sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores de seus próprios destinos. O que nós temos ouvido, meus irmãos, acerca do liberalismo teológico? O que nós temos ouvido acerca das igrejas emergentes? Propostas de atualização das Escrituras. A Bíblia está desatualizada. Está na hora de reformular. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Está na hora de reformular a Bíblia, porque a Bíblia diz que um casamento aberto é pecado. Isso está na modinha agora. Temos que reformular a Bíblia, porque a Bíblia coloca algumas regras sobre nós, e a Bíblia diz que nós somos livres, que nós fomos feitos livres da escravidão do pecado, para servir ao Senhor, mas o que o mundo quer é se libertar da lei do Senhor. O mundo quer ser livre para se afundar ainda mais nos seus delitos e pecados, meus irmãos. É um fruto aparente daquilo que nós entendemos ser a depravação total. Observem que quando nós estamos em pecado, nós sempre buscamos uma alternativa para nos justificar. Se estamos em adultério, nós queremos colocar a culpa nas nossas esposas ou no nosso marido. Se nós somos infiéis, nós queremos colocar a culpa e a desculpa, a dificuldade, os juros, a inflação. Nós queremos justificar o nosso pecado. Nós queremos justificar os nossos erros. Nós queremos que a lei do Senhor se amolde à minha vontade. A Bíblia, meus irmãos, prescreve em tudo sobre as nossas vidas. A Bíblia prescreve com quem eu devo me casar. A Bíblia prescreve em quem eu devo ou não votar. A Bíblia prescreve quem eu devo eleger como presbítero ou diácono da igreja. Mas a depravação total do homem, alheia à ação do Espírito Santo, ela se torna algo tão grande, que consome tanto a vida do homem, que ele se desmorona. John Piper, também comentando, diz assim, em Romanos 14, 23, Paulo diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Portanto, se todos os homens estão em rebelião total, tudo o que eles fazem é produto de rebelião e não pode ser uma honra para Deus, mas apenas parte da rebelião dos homens. Como tem sido, meus irmãos, as nossas ações, como tem sido o nosso proceder frente ao conhecimento, à ciência de que somos corruptos. Confissão de fé ainda, dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo,
Todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Eu vivi essa semana, meus irmãos, eu estou tão feliz que eu tenho que ficar falando isso toda hora. Nós conseguimos fazer uma ação com crianças na escola essa semana. Foi fantástico. Foi tão fantástico, meus irmãos, que Deus calou a boca de adolescentes. Foi extraordinário. A irmã que estava conosco lá testemunhou algo assim. Os meninos ficaram calados, ouvindo o evangelho. E aos nossos professores sabem a dificuldade que você é de botar 50, 60 jovens em silêncio num pátio aberto. O Espírito Santo agiu ali. Essa liberdade se dá, meus irmãos, sim, por conta do sistema, da ideologia do governo atual. Não estou fazendo propaganda de governo aqui, por favor, não entenda assim, nem conheço quem é o prefeito. Mas o que eu quero dizer é a oposição quanto a isso. Enquanto encontramos abertura para pregar o evangelho em escolas, quando ainda encontramos abertura para proclamar livremente o nome do Senhor, quando olhamos para uma ideologia esquerdista, comunista, doentia, nós vemos leis estaduais sendo sancionadas para proibir, para calar os cristãos de falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é normal, meus irmãos. Uma Bolsa Família, um ProUni paga a desobediência da lei do Senhor. O evangelho vem, meus queridos, para nos libertar. O evangelho vem para nos libertar da escravidão, do pecado e abrir os nossos olhos para que olhemos para frente, para que olhemos para Cristo e não mais para aquilo que antes nos escravizava. Por isso, diante das nossas falhas, das nossas incongruências, é que vem o versículo 4 ao versículo 6, onde o Senhor estabelece o reino do eu sou. Nos versículos 4 e 5, então, ele diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E aqui ele traz essas duas expressões, rir e zombar. E a figura que vem à minha mente, meus irmãos, é o Senhor no seu soberano e sublime trono, olhando para a arrogância e a petulância do homem, dizendo: quem és tu, homem? Eu os criei do pó. Quem é você para se passar por Deus, para usurpar uma autoridade que não é sua? É uma demonstração aqui do Senhor ridicularizar aqueles que são impenitentes, aqueles que se levantam contra o reinado de Yahvé. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz, vai perguntar, ele vai indagar: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Trágico o que aconteceu essa semana, meus irmãos. Um louco invade uma escola e de forma brutal mata 4 crianças. Trágico. Trágico. Mas há pouco tempo, o Estado profere frases como dizendo: o perigo está dentro de casa, os pais são uma ameaça para os seus filhos. Quem tem o dever de educar os seus filhos é o Estado. Isso não é fake news não, meus irmãos, está na internet, olhe lá. E se achar que na internet ainda é fake news, olhe na TV Senado, lá é oficial. Essas são palavras que fluem das Escrituras, meus irmãos. São pensamentos que casam com as Escrituras Sagradas. Quando lá em Deuteronômio 6 vai dizer que a responsabilidade de ensinar o seu filho, de educar o seu filho, de mostrar o caminho do Senhor é sua, e a responsabilidade de proteger o seu filho é sua. Isso que vem do governo soa como palavras de Satanás, meus irmãos, e nós apoiamos umas tranqueiras assim. Que tipo de crente nós somos?
Onde está o sábio? Então o Senhor constitui o seu reino. Versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele colocou, ele ungiu. Versículo 7: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei todas as nações da terra por tua possessão. Observe, meus irmãos, que ele unge o rei, ele coloca no grande monte Sião. O que é o monte Sião? É o lugar onde o Senhor disse: aqui é minha morada, é o monte sagrado do Senhor. Ele estabelece o governo do Senhor Jesus Cristo ali. E as indicações desse reino não poderiam ser mais claras. Ele dá a possessão de toda a terra, ele dá o cetro por poder. Quem é que conduzia os cetros, meus irmãos? O rei. Ele é o rei outorgado, é uma proclamação, é um decreto. E o que é um decreto? É um estatuto, uma ordenança, um limite, algo prescrito, uma obrigação. E quando então o Senhor, ele recebe essa outorgação, quando o próprio Deus diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É um título de honra dado somente ao Senhor Jesus Cristo, dito lá em Hebreus no capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois a qual dos anjos jamais disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não há outro governo soberano a não ser o governo do Senhor Yahvé. Não há quem se levante contra a igreja, porque ninguém é páreo ao Senhor, e por isso a promessa de que nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Isso não significa, meus queridos irmãos, que nós não enfrentaremos lutas. Isso não significa que nós não enfrentaremos essa perseguição velada de uma geração caída. E por isso nós precisamos orar para que Deus levante homens cristãos, genuinamente cristãos, coisa que ainda não tivemos. Porque quando aqui acuso partidos socialistas, não pensem que estou aqui enaltecendo Bolsonaro. Não considero o irmão em Cristo, não acho que é crente, discordo de muitas das suas práticas, e por isso rogo a Deus que levante homens cristãos para governarem o nosso país, que levantem deputados, que levantem senadores, que o Senhor derrame o seu juízo sobre o Supremo Tribunal Federal e coloque homens crentes lá, genuínos, porque os que foram e usaram o nome do Senhor lá, só pela misericórdia. E esse rei então recebe a herança do Senhor, versículos 8 e 9, pede-me e eu te darei por herança as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. E aqui uma comparação muito clara. Com certeza você já deve ter visto vários golpes na internet de estelionatários, vendendo carros que não eram seus, casas que não eram suas, terrenos que não eram seus. Satanás, filhos de Satanás, aprenderam com o pai. Foi o que o diabo fez com o Senhor Jesus Cristo. Olhe para tudo isso, se ajoelhares e me adorares, tudo que os seus olhos cobrem eu te darei. Como Satanás daria algo que não lhe pertence? Como Satanás poderia cumprir a sua proposta? Agora sim, o dono de todas as coisas, o Senhor dos senhores diz: pede-me e eu te darei. Um contraste claro com Mateus 4, do versículo 8 ao 10, que diz: levou ainda o diabo ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás
culto. O Deus Pai pode sim oferecer, pode outorgar ao seu filho aquilo que lhe pertence, aquilo que por suas próprias mãos foi feito, porque é dele, para ele, assim como diz Paulo. Um contraste claro entre a verdade e a mentira. Então, nos versículos 10, 11 e 12, nós vemos um chamamento, um clamor do Senhor para que os reinos se submetam ao verdadeiro governo. E só para que abra um parêntese aqui muito extraordinário, quando lá no livro de Daniel, Nabucodonosor, ele bate de frente com a palavra do Senhor, ele diz: eu sou o rei, eu fui colocado como rei, quem está acima de mim? Então vem aquela série de sonhos, e então Daniel diz: ó rei, tu és rei, mas quem te colocou aí foi o próprio Deus, e quando ele quiser te tirar, ele vai tirar, e assim o fez. E as demonstrações do poder do Senhor foram tão evidentes na vida de Nabucodonosor, que ele reconhece que ele é rei de reis, mas que o Deus de Daniel é o rei dos reis, é aquele que está acima de todas as coisas. Agora, pois, versículo 10, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Exemplos claros de reis que foram dóceis, reis que foram tratáveis. Davi, quando em um ato de preguiça, em um ato de loucura, deixa o seu povo à mercê na guerra, e por sua ociosidade, então, vê o que não precisava ver, cobiça o que não era seu, mata para acobertar o seu pecado, e estava tudo bem. Até que o profeta Natã então é levantado e diz: você está em pecado, o seu reino padecerá por conta do seu reino. E a Bíblia diz que Davi caiu em si e se arrependeu. E onde está o paralelo? Com o povo no Egito, com o faraó. Ei faraó, deixe o povo ir para que adore ao Senhor no deserto. E dá-lhe praga, e dá-lhe praga, e dá-lhe praga. E o coração de faraó se endurecendo, era intratável, porque faraó não era um eleito do Senhor, e o próprio Deus endurece o seu coração, para que ele não fosse submisso, e então experimentasse toda a ira do Senhor. Sede prudentes, sede corrigíveis, tenhais temor, alegrem-se no Senhor, humilhem-se perante o Rei. Essa é a ordenança dada pelo Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação em que tem um governo que é corrigível, que enxerga suas falhas. Feliz é a igreja que tem uma liderança assim. Feliz um governo ou uma igreja que tem os seus líderes, que tem temor ao Senhor, que se alegram nele. Como é que nós nos alegramos no Senhor? Ao sentarmos na sua mesa, e no nosso caso, dominicalmente, participarmos da mesa da comunhão. Por que da guerra entre Ucrânia e Rússia? Porque a China já está apontando as suas armas nucleares para os Estados Unidos? Por que a Coreia do Norte nunca dorme com medo de todo mundo? Porque ninguém quer se humilhar a ninguém. Todos se acham o dono do mundo. A partir do momento que eles reconhecessem que só há um Deus, que só há um governo sobre todos, então nós teríamos um mundo feliz. Então nós teríamos um mundo que experimentaria a boa mão do Senhor. Há uma teoria, cuja qual eu já estou quase cedendo a ela,
de que tudo se encaminha, tudo se dirige para um governo único, né? Para uma única nação mundial. Tem uma palavra, mas eu esqueci qual é. Segunda ordem mundial. Onde haverá só uma liderança. E muitos dizem que ali então se revelará o anticristo. Mas ele já tem endereço, mora lá no Vaticano. E nesse dia então, que se por acaso acontecer, meus irmãos, de um mundo se ter um único governo, vocês acham que nós seríamos um governo mais humilde? O governo do mundo nas mãos de um homem só? Ou melhor, quando nós queremos tirar a autoridade dos governantes estabelecidos por Deus e dar esse governo aos homens, como num Estado socialista, comunista, se está difícil comprar 1 quilo de picanha aqui no Brasil, imagine na Venezuela. Vocês acham que haveria liberdade de religião? Vocês acham que nós poderíamos glorificar e exaltar o nosso Deus? Que nós poderíamos sair desse estado de escravidão e render graças ao Senhor no deserto? O versículo 12 é claro ao dizer: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. A figura aqui, para que seja bem clara aos nossos olhos, aos nossos filhos, quando nós vislumbramos a figura do rei, o que todos fazem quando o rei se apresenta à multidão? Eles se ajoelham. E sendo do primeiro escalão, se possível, ainda beijam a mão do rei, porque é um ato de respeito, é um ato de submissão. Mas não é o que temos visto. As nações continuam impenitentes e reinam e tramam contra o ungido do Senhor. E ele fecha o salmo dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E essa é a pergunta para o problema da fome no mundo. Esse é o problema, é a resposta para o problema de desnutrição, de pobreza, de guerras, falta de temor ao Senhor. A partir do momento que o mundo se render a esse evangelho, a partir do momento em que os nossos liderantes reconhecerem que regem sob o governo do Deus Yahvé, a partir do momento que eles reconhecerem a soberania do Senhor, então ali, meus irmãos, nós não experimentaremos os desejos nefastos dos homens mais. Nós perceberemos de forma nítida o reinado do grande eu sou, e todo esse reino, todos esses que se levantam contra o Senhor, eles cessarão. Em Apocalipse vai dizer que haverá um dia em que todo o rei da terra, em que todo o principado e potestade se rebaixará ao Senhor, que reconhecerá que Ele é o grande rei. Mas será tarde demais, será o dia do juízo, e então Ele reinará para sempre, de forma extraordinária e gloriosa. E nós, filhos de Deus, adotados por Cristo Jesus, participaremos desse reino glorioso e exaltaremos o Senhor para todo sempre. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais más decisões, lá reinará para sempre a vontade do Senhor, pura e simples nas nossas vidas. E nós seremos então justos definitivamente para glorificar e exaltar o nosso Senhor. Nesse dia viveremos uma nação sob o reinado soberano do Salvador eternamente. Até lá, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa nos dar discernimento para que não apoiemos ou sejamos coniventes com qualquer coisa que fira os princípios das Escrituras,
que nós não sejamos coniventes com aquilo que vem a desmerecer o reino do Senhor, aquilo que vem a atacar a igreja do Senhor, mas que sejamos testemunhas vivas de um evangelho que muda a minha vida, muda o meu coração de tal forma, que no meu viver, o meu falar, o meu ser cidadão, será para a glória do Senhor. Que Ele nos ajude e nos ilumine para todo sempre. Amém.